Para todos vocês que estão nos assistindo, um feliz sábado. Para você que está aqui com a gente, feliz sábado. Hoje é, sem sombra de dúvidas, uma das mensagens mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E vocês vão entender o porquê. Acho que está desligado aqui, Aurélio. Agora acho que ligou. Foi, né? Vibrou aqui? Tecnologia é isso aí mesmo. Agora acho que foi. Acendeu uma luz aqui. Agora foi. Bom, só para lembrar você então que está nos assistindo, por favor, acesse o nosso site, lá você vai encontrar tudo o que você precisa sobre a igreja do IAPE. Lá você encontra a respeito dos nossos cultos e os nossos cultos também. E você também encontra um formulário para você preencher junto com o link direto do 7Me. O 7Me é a plataforma da Igreja Adventista onde você pode participar da adoração financeira da sua casa, de onde você estiver. Tá bom? É mais fácil para você ter um controle, embora hoje tudo esteja vinculado aos meios digitais. Então é bem simples. Eu mesmo quando não uso o 7Me, eu recebo ali certinho no meu e-mail e tal, o meu cadastro, o relatório ali dos meus dízimos e ofertas, e você pode participar também entrando no nosso site. Se você mora aqui na nossa comunidade e quer que a gente passe aí para poder recolher os seus dízimos e ofertas, é só preencher ali o horário e a gente se programa para passar pela sua casa, tá bom? Mas vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre eles, Racionais MCs. Nós falamos sobre vida louca. E de fato, o primeiro conceito que eu tive de vida louca veio desse grupo. E eu falei para vocês de toda a influência que eu tive na minha vida do Racionais MCs. Só que hoje, e nós estamos até recebendo aqui o Dimas, primeiro vida louca da história. Essa piada repercutiu aí no nosso futebol, no basquete, durante essa semana. Mas no tema de hoje, Gil, você não gostava de Racionais não, cadê a Gil? Não foi por causa do Racionais não, né, Gil? Que você colocou o nome do Dimas. Foi seu pai? E tinha a ver? Ah, seu pai é Dimas, mas o dele não tem a ver, né? Eu acho que não. Foi antes. Mas olha só, vida louca, no tema de hoje, eu já começo te lançando um desafio. Eu vou te mostrar algumas palavras e entenda, eu não vou ler nenhuma delas. Você tem que ler. Você que está em casa, vai aparecer para você, você tem que ler. E eu não vou ler por dois motivos. Você vai entender mais à frente. Primeiro grupo de palavras. Leia essas palavras. Fala para mim. Não. Leia para você. Não precisa ler em voz alta não, porque senão vai dar ruim. Você vai entender o porquê que vai dar ruim. Não é para ler em voz alta. Leia essas palavras. Agora me responda. Isso te traz uma sensação boa ou ruim? Quando você lê essas palavras? Boa. Agora eu vou te mostrar um outro conjunto de palavras e eu peço para que você não leia. Eu peço para que você que está assistindo em casa não se escandalize. Eu vou te mostrar um outro grupo de palavras. E eu marquei essas palavras. Humildade saiu ali errado, viu? Humildade não está ali não. Leia o que está escrito ali. Tirando humildade. Humildade foi só para quebrar o gelo. Se eu te falar que eu tirei esses dois blocos de palavras do mesmo camarada, do mesmo artista, do mesmo cantor, da letra das músicas dele, eu tirei dos dois. Eu coloquei esses asteriscos aí, primeiro para que você não leia, mas você tem cérebro, você vai conseguir identificar, mas segundo, para que não caia a nossa transmissão depois, porque tem palavra que se aparecer no YouTube, o YouTube derruba. E se eu falar também, eu não tenho problema em falar, poderia falar para vocês, mas vai cair o YouTube. Então, não é isso que eu quero. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu tirei esses dois grupos de palavra das músicas desse camarada chamado Pose do Rodo.
e eu poderia ter vasculhado uma série de outros cantores. Uma série de outros MCs, e nem precisa ser MC, eu podia tirar do sertanejo, eu podia tirar de qualquer ritmo musical, porque, na verdade, isso aqui tem a ver com consumo. Consumo porque, quando você entra no TikTok e você vai para as músicas virais do TikTok, ou quando você entra no seu Spotify e vai ali no Top 50 Brasil, toda vez que aparece um E, você que está vendo em casa aí vai ter mais facilidade, mas toda vez que aparece um Ezinho, significa que essa música tem uma letra explícita e que fala sobre sexo explicitamente. E no Top 50 Brasil, se você vasculhar o Top 50 Brasil, você vai perceber que a maior parte das músicas estão ali com o explícito. E as que não estão é porque tem algum erro, que eles não identificaram. Mas se você for analisar o conteúdo da música, ele não foge muito disso. E se a gente for para os virais do TikTok, aí a coisa é pior, porque eu tirei um print da tela ali, ó. Você consegue facilmente preencher uma lista inteira de músicas que todas elas têm um cunho sexual. Todas elas têm palavras que são consideradas pelo próprio algoritmo do Spotify como impróprias, e por isso você tem até a opção de colocar para que essas músicas não apareçam na sua playlist. Então, se você estiver ouvindo, você pode ir lá no filtro e colocar não permitir músicas explícitas. E aí, se você for nessa playlist do TikTok, você não vai ouvir nada. Vai ouvir mal aquela que o carinha faz lá, não sei o quê. Como é que chama? Da festa lá de término, de namoro lá. Mal umas duas. Como é que chama a música lá, gente? É alguma coisa lá de aniversário de término de namoro, a letra, a tradução. Mas eu não lembro o título. Aí você vai entender. Mal, assim, ó, uma ou duas músicas. O resto vai tudo embora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso tem a ver com um caminho que parece de vida. E as pessoas, elas consomem isso achando que estão arrasando na vida. Só que a Bíblia diz que é caminho que parece de vida, mas no final dele é caminho de morte. Tem caminho que parece de vida e no final é caminho de morte. Eu vou te explicar o porquê. E eu vou te dar um exemplo com uma coisa que eu gosto, que é futebol. Você talvez já tenha ouvido falar, e se você gosta de Champions League, você já ouviu falar desse camarada aí, Haaland. Esse camaradinho aí, ele tem 20 anos de idade. E com 20 anos, eu acho que nem 20, sei lá, eu acho que ele tem cerca de 20 anos já. 19, né? Ele tem 19 anos. E com 19 anos, esse camarada conseguiu em 14 partidas pela Champions League fazer 20 gols. Se ele seguir nessa média, ele é o único jogador capaz de bater o recorde do Cristiano Ronaldo ao longo da sua carreira, que é o maior artilheiro da história da competição. Na verdade, a Champions League daqui a um tempo eu acho que vai mudar o nome para Cristiano League, alguma parada assim, porque ele é o cara que mais fez gol de perna esquerda, mais fez gol de perna direita, mais fez gol de cabeça, mais fez gol de pênalti, mais fez gol de fora da área, mais fez gol nas quartas de final, mais fez gol na semi, mais fez gol em final, mais fez gol nas oitavas, mais fez gol na fase de grupo, mais fez gol como um todo e mais deu assistência. Então eu acho que a competição daqui a pouco vai mudar para o nome dele. E é um dos que mais ganhou também. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que esse Haaland faz no carro dele? E alguns colegas já falaram sobre isso. Dizem que no carro dele, antes dos jogos, dias antes dos jogos, no centro de treinamento, ele chega com um sonzão assim, ó, no máximo, escutando, sabe o quê? O hino da Champions League. E ele só escuta o hino da Champions League. E ele fica ouvindo o hino da Champions League, antes dos jogos. E ele vai se inspirando com aquilo. E quando chega dentro de campo, esse menino que tem uma carinha até meio assim, mó paz, na hora do jogo, meu amigo, ele vira uma máquina de fazer gol. O camarada tem o dom de fazer gol. Sabe o que significa? Que tudo aquilo que você alimenta, você fortalece. Tudo aquilo que você alimenta, você fortalece. E quanto mais você vai se apaixonando e colocando o seu coração em algo, quanto mais você vai se alimentando daquilo, mais aquilo transforma você e te dá mais gás, mais impulsão para fazer aquilo que você está alimentando. E eu estou falando isso porque vocês puderam perceber no campeonato aqui das meninas, da Champions, de handebol feminino. Rapaz, no começo tinha menina que não gostava nem de handebol. A bola vinha assim, ela
batia nela, ela deixava cair e falava. No final, essa menina estava dando cabeçada no peito da outra, estava dando soco no vento, estava gritando, comemorando. A Nicole, que a bola encostava nela, ela chorava. Na final, a bola bateu nela assim, ela chorando para dentro. E não deixou cair a peteca, não deixou se abalar por isso, continuou até o final. A Yasmin, que estava sentindo dor o campeonato inteiro, eu estou com a costela toda zoada aqui. Estava assim, não vou falar que eu estou ruim não. Jogando assim, ó, toda torta, toda entrevada. A Carol, cadê a Carol? A Carol tá lá na perna assim, só faltou entrar a Isadora. Aí eu ia falar, pronto, acabou. Sabe o que é isso? Quando você alimenta algo, quando você coloca o seu coração em algo, aquilo possivelmente, e na maioria das vezes, vai te fortalecer para fazer aquilo. Eu estava assistindo a uma mensagem de um pastor, e um tempo atrás ele estava falando sobre isso. Sentido, instinto e decisão. O nosso corpo, ele tem sentidos, e você sabe disso. Quando eu estou olhando para a Ilana, eu estou utilizando o meu sentido, da visão. Quando eu cumprimento o meu amigo Raniel, eu estou fazendo o quê? Tato. Quando eu sinto gosto de alguma coisa, é paladar. Então, eu tenho vários sentidos, e esses sentidos, eles têm a ver com a minha vida como um todo. E você sabe mais do que eu, você que está aí na idade chamada puberdade, que tem cenas que elas fazem você parar tudo que você está fazendo e voltar a atenção só para aquilo. E eu não preciso nem ser mais específico para você entender do que eu estou falando. Só que o sentido, ele está ali para fazer realmente a gente sentir. Oh, que novidade. E uma vez que você é ativado, aguçado através do sentido, aquilo motiva os seus instintos. E quando os seus instintos eles estão funcionando, ok, é um sinal positivo. Isso é necessário para a vida. Você vai precisar desses instintos, mas calma. Porque depois disso, vem um último passo chamado decisão, que é com relação ao seu coração. Então, o que você alimenta no seu coração é o ponto-chave para dizer se você vai ser movido pelo instinto, pelos seus sentidos, ou se você vai ser movido pela decisão, racionalmente. E eu vou te falar uma coisa, é simples, nós não somos animais irracionais, nós não somos como os outros animais que são movidos por instinto, que você está andando no meio da rua, um sol de 40 graus rachando no meio do céu, no centro da cidade, e 2 cachorros lá, grudados um no outro. Você fala, rapaz, que cena. Sabe o que é isso? Instinto. Eles não ponderam sobre o que é certo e errado, sobre o que é lícito e ilícito, sobre o que tem um horário, hora, local, com quem. Não. Eles são movidos por instintos. Essa é a natureza deles falando mais alto, e eles não têm o coração, a decisão. Eles só vão lá e fazem. Agora, você pode até alimentar um leãozinho filhote. E é uma gracinha. Eu sigo um camarada no Instagram, que ele fica lá no meio dos bichos brincando e tal. Rapaz, se alimentar um leãozinho pequenininho é a coisa mais lindinha do mundo. O difícil é você parar. Cadê o leãozinho grande? O trem travou aqui tudo. Aqui. Eita. Bora, meu filho. Aqui. A questão é você conseguir parar de alimentar depois esse leão. E se faltar comida, pode ficar tranquilo. Ele vai dar um jeito. Tá? Ore para não estar na frente dele. Quando você alimenta os seus instintos, quando você é movido simplesmente por instintos, você perde o controle da situação e a sua tomada de decisão ela fica totalmente alterada, influenciada. E eu vou te contar uma história porque assim, quando eu era muito pequeno, eu vou até me sentar porque essa história de quando eu era criança, eu sou mineiro, eu gosto de contar um caos. Eu gosto de contar a história. O pessoal que eu já visitei os quartos aí, você sabe que se deixar nós vamos na resenha a noite toda. Porque o que não falta para nós é assunto, é caos para contar, história. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar história, e eu vou te contar uma.
quando eu era bem pequeno, eu percebi uma coisa. Eu sou viciado em música. Mas viciado assim, ó, ao extremo. Esses dias o meu cartão, o meu Spotify estava vinculado a um cartão que venceu. Aí o Spotify mandou uma mensagem falando que tinha cancelado meu plano. Rapaz, eu comecei a ter palpitação. Eu falei, não, excluí minhas playlists. Não. Ué, virou bagunça agora? Já comecei a ficar... E eu precisava sair de carro. E como é que você entra num carro se o som não liga? Se não tem a música ali para tocar? Rapaz, eu sou viciado em música. E desde pequeno eu era assim. Só que eu tenho um problema muito grave, e você vai perceber isso em qualquer roda que estiver tocando música. Eu sei a maioria das músicas que tocam. E isso é porque quando eu era criança, eu descobri isso nesse dia. Estava tocando uma música na rádio. E eu sempre fui fã do Daniel. Tem até foto no show dele e tal, quando eu era criancinha. Daniel. Conhece o Daniel, né? Ah, eu adoro amar você. Esse aí. Aí eu era criança, eu gostava demais. Aí começou a tocar uma música do Daniel no rádio, era uma música nova dele. E rapaz, uma vez que eu ouvi a música, eu sei a música até hoje, e eu só ouvi essa música uma vez. E eu não escuto ela de novo. Sabe por quê? Só para eu poder falar isso. Ela tocou na rádio. Na época não tinha YouTube, não tinha essas coisas não para você ficar atrás. Cadê que meu... Será que esse bicho descarregou? Miserável? Não. É que ele está desconectando com o tempo. E tocou uma vez essa música do Daniel, não vou cantá-la aqui, mas eu decorei a música inteira. Na primeira vez que eu ouvi. E eu falei, rapaz, eu acho que eu não sou normal não. E eu comecei a perceber que todo carro de som que passava na rua tocando uma música, a música impregnava na minha mente. Beleza. Agora eu vou te contar uma outra história. Essa é melhor ainda. Eu fui assistir com a minha mãe o melhor filme da história de todos os tempos, de todo o universo. É esse filme aqui, ó. Tem 2 filmes muito bons. Os melhores filmes que eu já assisti na minha vida, os 2 são brasileiros. O Alto da Compadecida e 2 Filhos de Francisco. Se você não assistir esse filme aqui, você perdeu metade da sua vida. Que esse filme é bom demais. Deve ter umas 16 horas de história. E a cena mais emblemática da minha vida de filme, que é quando o seu Francisco, ele chega numa casa que tem energia elétrica e ele fica assim, ó. Aí ele fica ligando e desligando a lâmpada. Cara, a melhor coisa da vida. Eu ficava olhando assim, ó. E ele fica ligando e desligando. Aí ficou uns 10 minutos, ele ligando e desligando o negócio. Ou seja, teve um BO com esse filme. Se você pesquisar 2 Filhos de Francisco e escrever na frente a palavra Lula, você vai descobrir uma coisa. Na época que esse filme saiu, foi 2005, o Lula era presidente do Brasil. E nessa época, teve um BO muito grande, porque os camaradas da empresa que fizeram o filme, venderam o filme para pirataria, antes do filme sair no cinema. Então, quando eu fui assistir a pré-estreia do filme, já tinha gente que estava vendendo nas lojinhas de DVD o filme do Filhos de Francisco. Você tem e qualidade top, porque venderam a filmagem original, o arquivo original para pirataria. E, na época deu um BO, porque o Lula assistiu o filme e falou que gostou do filme do Filhos de Francisco, que ele assistiu no avião. Só que nem tinha saído no cinema, ele já tinha assistido no avião. Aí descobriram que alguém tinha colocado o DVD pirata lá no avião para ele poder assistir. Se você pesquisar, saiu em todos os jornais da época. Presidente da República assiste DVD pirata em avião, não sei o quê. Não. Foi-se o tempo em que esse era o nosso maior problema na política. Agora, olha só, nesse tempo, aconteceu o seguinte. Eu saí do cinema com a minha mãe, a gente foi ao shopping, em frente ao shopping tinha uma lojinha de DVD, chamada Múltipla Escolha, e eu conseguia achar aqui, ó, se você observar bem, essa imagem é de 2011. Está escrito ali, ó, julho de 2011. E ainda tinha essa lojinha lá, Múltipla Escolha. Eu saí, essa loja fica em frente ao shopping, eu saí daí, fui até a lojinha Múltipla Escolha, porque lá vendia DVD, 3 por R$10. Era a promoção da época. E lá nessa lojinha de DVD, eu entrei com a minha mãe falou, filho, e estava assim, esse vidro era só assim, ó, temos 2 Filhos de Francisco, temos 2 Filhos de Francisco. Lá em cima eles colaram um letreiro grandão, temos 2 Filhos de Francisco.
Porque o povo comprava assim, ó, igual água. E quando eu entrei, fui lá para comprar 2 Filhos de Francisco, eu precisava de mais 2 DVDs para quê? Completar a promoção. E lá vou eu. Você fazia esse movimento aqui. Com o tempo você já era craque, de ficar passando os DVDs assim, ó. Numa dessas folheadas ali, nos pacotinhos ali de DVD, eu encontrei um DVD que me chamou a atenção. Esse aqui. Não me pergunte o que ele estava fazendo ali no meio do filme. Não me pergunte que tinha filme, DVD musical assim e tal, e esse. Só que quando eu olhei esse símbolo aqui, ó, eu lembrei da casa dos meus avós. Eu tinha morado com eles quando eu estava na 2ª série. E meus avós são adventistas. E aí eu coloquei a mão na consciência e falei, opa, essa chaminha aqui eu conheço. Eu lembro que minha avó tinha uns DVD lá, tinha Cecel, não sei o quê. Como é que chamava a outra lá que cantava? Acorda, acorda, é hora de acordar. Zilda Campos, né? Olha lá, a Sayonara deu um gritão do além ali. E eu sei que tinha um monte de DVD infantil e tal, e alguns DVDs lá da casa da minha avó tinham o símbolo da igreja. E eu reconheci esse símbolo, era o símbolo da Novo Tempo na época. E eu falei, opa, eu conheço isso aqui. Eu falei, tô achando nada que presta mesmo, vou levar. Fui para casa, coloquei aquilo ali para tocar. E, brother, eu não só gostava de música. Eu consumia música demais, demais, demais. Eu escutava de Companhia do Calypso. Tem algum nortista aí? Tem alguém do norte aí? Tem alguém que sabe o que é Companhia do Calypso? Sayonara. A Sayonara é a voz da minha consciência. Companhia do Calypso, assim, o Calypso fazia tanto show que eles não aguentavam a demanda, aí tinha um cover deles, que saía fazendo show, cantando as mesmas músicas do Calypso e ganhava dinheiro igual eles. É um negócio assim, incrível. Eu escutava de Companhia do Calypso a Andrea Bocelli. Escutava de Guns N' Roses até Vando, que eram as músicas que minha mãe colocava lá em casa para assistir. E sabe, quando eu cheguei em casa e coloquei no DVD, Ministério de Louvor está escrito, toque em minhas mãos. E começou a primeira música. Cara, quando eu peguei essa foto da internet, dessa lojinha, foi hoje cedo. Eu falei, eu acho que eu vou colocar essa foto, deixa eu ver se eu encontro. Encontrei. E aí eu já comecei o dia chorando. Porque eu não fazia ideia de que daquele dia em diante minha mente ia mudar. Daquele dia em diante eu estava conhecendo algo que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu não fazia ideia que existia esse tipo de música. Eu não tinha nada de crente lá em casa, nada de música gospel. O máximo que eu escutava de vez em quando nessa época era Irmão Lázaro. E olhe lá. Mas porque eu jogava em time de futebol e o povo de futebol é tudo crente, né? Coloca os louvor para cantar antes do jogo, ora, não sei o quê. Depois vai tudo encher a cara, mas estamos ali, pedindo a Deus bênção para o jogo. E ali o povo sempre colocava Lázaro. Lázaro colocava Jamile, que é vencedor, campeão. Lembra? Essa aí. Só que era o máximo que eu tinha experimentado. Só que quando eu peguei a música adventista, quando eu peguei Ministério de Louvor está escrito, e ali tem Felipe Valente, ali tem Fernando Iglesias, ali tinha acho que Fernanda Lara, acho que estava nesse grupo. Eu tive o prazer de almoçar na casa, eu já falei para 3 pessoas desse grupo que cantavam ali, Felipe Valente, falei para o Fernando Iglesias e para a Cris. Ela é talvez a menos conhecida ali. Falei para esses 3. Eu pude parar e agradecer a eles, falar, gente, vocês não têm ideia do que vocês fizeram na minha vida. Porque eu ouvi aquele DVD do começo ao fim. Eu parei, eu estava em transe assim, eu estava paralisado e eu falei, cara, isso é a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida. Sabe o que eu fiz? Cara, eu tinha DVD demais. Eu tinha DVD demais, demais, demais. Minha mãe, obviamente, lembra disso. Eu tinha muita coisa em casa, muita, muita, muita. Era exagerado.
eu peguei uma escada, coloquei na lateral da minha casa e fui para a laje. A laje da minha casa sempre foi um lugar que eu gostei de ficar bastante. Porque quando eu mudei para a minha cidade, o aeroporto, a pista era no sentido da laje da minha casa. Então, toda hora que passava avião, eu ia lá para cima, deitava para ver o avião passando por cima de mim, assim, bem pertinho. Eu achava a coisa mais incrível do mundo. E geralmente ele abria a rodinha assim, ou um pouco antes da minha casa, ou um pouco depois, e às vezes ele abria em cima. Era mó legal. Aí depois mudaram o sentido da pista e acabou minha graça, minha alegria. Só que até então, era um lugar que eu visitava bastante, e eu subi na laje de casa, fui colocando caixas e mais caixas de DVD lá em cima, e eu passei o dia inteiro, brincando de jogar DVD, num terreno baldio que tinha do lado da minha casa. Eu joguei tudo fora. Só joguei. Sabe? Impulso. Fui lá e joguei. Sabe por que eu joguei ele fora? Porque naquele momento, tudo que eu precisava era um detox. Eu falei, cara, eu tenho que aprender esse negócio. Eu só posso escutar isso. Eu nem adventista era na época, eu só queria escutar isso. E aí eu comprei um outro DVD que tinha um monte de clipe, Alessandra Samadello, Leonardo Gonçalves, não sei o quê. Consumi. Aprendi as músicas da igreja adventista tudo, comprei CD do Inário. Aprendi, eu acho, 610 hinos do Inário, eu ficava ouvindo o dia inteiro. Coisa de doido. E nesse meio tempo eu conheci a igreja. E nesse meio tempo, quando eu conheci a igreja, eu fiquei pelo menos 4 anos sem ouvir nenhuma música secular. Nenhuma. Porque eu realmente precisava de 2 coisas. Me desintoxicar e eu precisava aprender a música que o povo cantava. Eu precisava saber essas músicas. E a minha esposa que nasceu em berço adventista, a minha sogra é adventista, a avó dela é adventista, a bisavó era adventista, e se bobear eu sei mais música da igreja que elas. Porque eu fui escutando tudo, eu fui varrendo assim, ó, o repertório adventista. Simplesmente porque eu me apaixonei por aquilo. Eu precisava por um momento me desintoxicar de tudo aquilo. E eu lembro da primeira música que eu escutei secular depois de 4 anos. O nome da música era Tudo por Nada. E sabe por que eu escutei essa música? Sabe de quem é essa música? De um dos meus cantores preferidos, do meio secular. Paulo Ricardo. Porque minha mãe falava que ele era meu pai. Aí eu ficava, sei lá, eu gostava de ouvir porque minha mãe falava que o Paulo Ricardo era meu pai. Culpa dela. E minha irmã também falava, não, você não é filho do nosso pai, não, você é filho do Paulo Ricardo. Eu ficava feliz da vida. E eu fui ouvir Tudo por Nada. Era uma música que cantou numa novela do SBT. Bem Esmeralda, se não me engano. Vocês lembram de Esmeralda? Você lembra de Esmeralda? Alguém lembra de Esmeralda? Que ela tinha o risquinho aqui no rosto? E começava com essa música. Não era Esmeralda, era Pérola Negra. Essa aí vocês lembram também? Não, eu estou falando só com a Sayonara e com a Gil ali. Daniel, Pérola Negra. Cantava essa música, Tudo por Nada. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por... Aí tinha um toquezinho assim, aí eu ficava... Por quê? Desilusão amorosa. Eu tinha terminado um relacionamento, eu estava destruído, eu precisava ouvir Tudo por Nada, porque meu coração estava partido. Namorei uma miserável de uma menina aí, ou atraso. Acontece. Mas eu estava dilacerado por dentro. Eu precisava de quê? De uma música... Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Não, eu precisava de uma música que falasse o meu coração, que eu estava sentindo. Aí eu fui lá ouvir Tudo por Nada. Foi a primeira música depois de muito tempo que eu parei, coloquei um fone e consumi. Eu tinha um celular, na época nem existia smartphone ainda, mas era um dos primeiros modelos que tinha touch, assim, ó, que você pegava na tela e fazia alguma coisa. Era horrível o touch, mas tinha. Era uma marca chinesa lá. E nos relacionamentos é assim, já que a gente está falando disso. Sempre alguém vai sair ferido. E eu estou falando aqui, agora eu vou falar especificamente sobre sexualidade. Eu vou falar sobre isso, sabe por quê? Porque tudo que vocês consomem, eu falo isso porque eu tenho TikTok, eu falo isso porque eu tenho Instagram, eu falo isso porque eu tenho rede social igual vocês. Tudo que a gente consome
está marcado de sexualidade por todos os lados. E está marcado de letras que rebaixam você, que rebaixam as pessoas que você ama, que fala sobre um estilo de vida que não é o seu, mas que talvez de tanto você alimentar, você vai começar a acreditar que é aquilo que é felicidade, é aquilo que é a loucura da vida. Só que deixa eu te lembrar uma coisa, todo relacionamento, quando termina, alguém vai sair ferido. Alguém vai ficar ferido na história. Por mais que não, mas nós somos de boa, a gente vai só transar e boas. Os dois estão conscientes disso. Não cai nessa não, brother. No final, alguém vai sair machucado. Se não saírem os dois, alguém sai ferido da história. Alguém vai ter marcas e alguém lá no futuro, quando se encontrar com o amor da vida, vai olhar para trás e vai ter uma série de marcas na vida sobre decisões erradas que essa pessoa um dia escolheu para ela. Vai lembrar de uma série de pessoas com quem ela já se envolveu. E ela vai se arrepender de fazer um monte de parada e vai falar assim, cara, eu queria entregar tudo para essa pessoa, porque é essa pessoa que merece. Tem uma frase que é de um pastor que é importante para mim. Pastor Diego Barros. Ele gosta muito de falar isso. Nunca entregue o seu coração a alguém que não se entregou a Cristo. E aqui eu te falo uma segunda coisa. Cara, se você é cristão, não fala que ama e não se entrega para alguém que não se entregou para Cristo, não. De verdade. Sabe por quê? Essa pessoa não foi capaz de retribuir o maior amor do universo. Você acha, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, que você vai ganhar o amor dessa pessoa por completo e que ela vai se entregar para você e que ela vai te amar só você para o resto da vida? Não vai. Não vai. Porque ela não foi capaz de olhar para o maior amor da história do universo e dizer, eu me entrego a ele. Aí vai se entregar para você. Tá bom. Melhor acabar com o romance do que permitir que ele acabe com a sua vida. E esse relacionamento que me fez ouvir tudo por nada, foi um relacionamento que eu tive que correr dele. Eu tinha acabado de entrar para a igreja. Comecei a namorar com uma menina, achando que ia ser só bênção, aquele negócio, nós ia fazer escola sabatina junto. Ixi! Rapaz! Já viu aquela expressão, o diabo correndo da cruz? Era eu. Falei, não, vou ter que terminar esse trem aqui, senão vai dar ruim. Tive que sair fora. Terminei machucado. Porque eu pensei, estava iludido, achando que as coisas iam dar certo. E naquele momento, na verdade, a construção da minha vida me fez entender uma coisa. Amor verdadeiro é isso aqui, ó. Cadê? Quer nem passar mais. Amor verdadeiro é pagar o preço. Amar é pagar o preço. Amar é pagar o preço. E quando a gente olha para a cruz, dá para entender. Mas deixa eu traduzir isso para a nossa vida, para o que você experimenta no seu dia a dia. Passa para mim, por favor. Acho que agora foi. Esse bicho está saindo e voltando toda hora, miserável. Ó, pagar o preço é no tempo de namorar, alguém pagar o preço por você e falar, você aceita namorar comigo? Chegar para a sua família e falar assim, você cede a mão da sua filha em namoro para mim? Você permite que eu namore com seu filho? E sabe, isso aí não é uma atitude de gente careta, isso aí é uma atitude de gente que tem princípio e respeito. E de alguém que vai valorizar você. O meu padrasto, ele se apaixonou pela minha mãe 9 anos antes deles ficarem juntos. Eu era criança, a gente foi morar numa outra cidade quando meus pais estavam se separando. A cidade se chamava Bocaiúva. E ela fica próxima à minha cidade, Montes Claros. E num dia minha mãe precisou ir para Montes Claros resolver algumas coisas de escola. Ela era professora, tinha que ir até a Secretaria de Educação em Montes Claros. Só que o ônibus que iria levar minha mãe para Montes Claros, o último ônibus da noite, quebrou na estrada. E o meu padrasto passou de caminhão, ele é caminhoneiro, ele estava encostando na cidade para comer alguma coisa. E ele parou e falou assim, moça, você está indo para onde? Ela estava no ponto de ônibus, ele falou assim, eu estou indo para Montes Claros. E ele falou, ó, o seu ônibus quebrou. Se você quiser uma carona, não precisa ter medo não, eu só estou te oferecendo uma carona, se você precisar ir para Montes Claros, eu estou indo para lá. E ela ficou cismada, obviamente, só que ela percebeu que o ônibus não chegava. Ele encostou o caminhão, estava lá comendo, e minha mãe precisava estar no outro dia cedinho. Então, o próximo ônibus não daria tempo para que ela chegasse e resolvesse as coisas dela. Aí ela ficou pensando, eu vou, eu não vou. E se esse cara for um doido? E não sei o quê. Ela falou, quer saber?
estamos aqui mesmo. Aí ela foi até a lanchonete lá onde ele estava, o restaurante, e falou, moço, você ainda pode me levar para Montes Claros? Ele falou, te levo. Eles foram conversando e meu padrasto se apaixonou por ela. Deixou ela num trevo lá da cidade, próximo. Minha mãe falou, não quero que você me leve até em casa não. Minha mãe é toda medrosa. Ela foi andando 2 horas da manhã, no escuro, miserável, no meio dos matos, mas não aceitou carona dele, até lá. Falou, vai que esse cara é doido, volta aqui para matar depois. Aí desceu ela e foi a pé. E esse camarada começou a procurar ela no Facebook, quando o Facebook se popularizou. Começou a procurar e pedia para o filho dela. Eu só lembro que o nome dela é Carla e que ela é professora de matemática. Só que o nome da minha mãe é Ana Carla. Aí ele não conseguia achar direito. E é professora de matemática. E foi procurando, e fez o filho dele colocar os filtros, tudo lá do negócio, do Facebook, até encontrar, e ele achou ela. Mandou uma mensagem para ela. E minha mãe se lembrava dele. E eles começaram a conversar. Minha mãe já estava separada há alguns anos. E aí ele me ligou. E falou, eu quero ir falar contigo. Posso? Eu falei, pode. E ele foi até minha casa, pedir a mão da minha mãe em namoro. Você acha que um cara desse? Você acha mesmo que um cara desse, que paga o preço de se sujeitar, um adulto, um cara experiente, com a vida feita, se sujeitar a um adolescente, porque na época eu tinha 16, 17 anos. Se sujeitar a um adolescente para pedir permissão para namorar com a mãe dele. Você acha que um cara desse tem a intenção de prejudicar a vida da minha mãe? De verdade? Pagou o preço no que era para ser feito. Pagar o preço no namoro, pagar o preço do noivado quando chegar o tempo e ter a hombridade de falar assim, ó, eu estou me planejando para que a gente se case. Sabe o que significa isso? Que o seu namoro tem propósito, porque quem não namora para casar, namora para cair. Não tem outro meio termo. Você namora para quê? Para que é seu relacionamento, brother? Para beijar na boca? Na moral mesmo. É isso que é relacionamento para você? É para satisfazer seus desejos? É para isso que você quer alguém? Cara, a minha vida era bem feliz antes de eu conhecer a Evelyn com os meus amigos. A gente saía junto, a gente dava risada, a gente brincava, a gente zoava com tudo, a gente contava histórias, a gente dividia a vida, participava da história um do outro. E eu era feliz já. E quando eu conheci a Evelyn, a nossa vida ela também começou numa amizade. Amizade supre isso que você está querendo. É para ter alguém do seu lado, é para... Aí não... Porque a maioria das pessoas, principalmente em internato, nunca viu um trem. A pessoa começa a namorar e se isola do mundo. Só vê a pessoa andando, parece que nasceu grudado nos cordão umbilical, que só anda junto. Não. Cara, isso não é saudável. Não é saudável. Não conversa. Não fala sobre as coisas. Não chega a uma conclusão. Não pode tocar em alguns pontos. Se falar, não, mas já está falando, começa a conversar com a pessoa, não, mas já está falando em falar com meus pais, está muito rápido. Não, mas já está falando em casar. Cara, quando eu comecei a namorar com a Evelyn, a gente já falou de casamento já, ó. Significava que a gente ia casar em 2 meses? Lógico que não, mas significava que a gente queria um propósito para o nosso relacionamento. Porque se não tiver propósito, se não serve para casar, se não é para casar, é para cair. É a única coisa. Porque você vai estar alimentando uma parte de você e se você não tem propósito, você vai se render aos seus instintos. Isso é matemática simples. Pagar o preço no namoro, no noivado e no casamento. Pagar o preço, porque casar não é de graça. Deixa eu te contar isso aí. Queria eu ter tido a oportunidade de ter casado na pandemia, porque você chama meia dúzia de gente, não precisa dar o transmite, está todo mundo feliz, manda o Pix. Olha que vida fácil. Vem dinheiro, não sai dinheiro. Oh, fala aí. Nós íamos ostentar mais do que nós já ostentamos lá em Ilhabela. Nós passamos lua de mel em Ilhabela, filho, nós parecia rico. Acabou os dias da lua de mel, a realidade bateu. Aí nós voltamos a ser pobre. Dura vida. Mas pagaram o preço. E quem pagou para casar comigo foi a Evelyn, porque eu também tenho meu valor. Para casar no Civer é R$360. Quem pagou foi ela. Eu falei, não, você quer casar comigo? Então vai lá e paga, porque eu não tenho dinheiro não. E ela pagou.
Eu tenho meu valor, não tenho? Alto preço. Fui comprado a preço de sangue. Não vai pagar 360 para casar comigo? Sai fora. E pagar o preço pela pureza. As pessoas confundem a ideia de pureza e virgindade. Tem muita gente que é virgem no termo científico da palavra. Mas é mais impuro do que basculho. Quem pegou a referência, pegou. E tem gente que, infelizmente, não teve nem a oportunidade de escolher ser ou não virgem, mas continua com a sua pureza intacta. Alguém que foi violentado, por exemplo. Ou alguém que decide resetar a sua vida. E de coração, esse é talvez o momento mais importante de uma conversa que eu já tive com qualquer outro grupo. Porque existe um receio muito grande em mim, como pastor, para poder falar de certos temas, por alguns motivos. Primeiro, porque eu não quero que em nenhum momento você entenda que quando eu convido você a fazer o que é certo, eu conto histórias para você daquilo que deu certo, eu não estou dizendo para você que esse é o único caminho. Eu estou dizendo para você que esse é o melhor caminho. E para quem tem a oportunidade de seguir por esse caminho, esse é o caminho. Mas vamos supor que por algum motivo você não teve a oportunidade de seguir esse caminho, e o único caminho que te resta é voltar atrás, se arrepender e reconstruir a sua vida, recomeçar a sua história, voltar tudo de novo, resetar tudo. Tá excelente, sabe por quê? Porque o que as pessoas dizem, e quando as pessoas falam, eu vi alguém falando esses dias, disseram que Deus é o Deus da segunda chance, mas Deus não é o Deus da segunda chance, o Deus é o Deus de todas as chances. Eu discordo, Deus é sim o Deus da segunda chance, porque a Bíblia diz que na primeira vez em que você pede perdão, Ele esquece dos seus pecados, Ele apaga toda a sua história negativa, Ele restaura a pureza, a Bíblia ainda dá o exemplo de algo que é vermelho, manchado de sangue, está impregnado na sua cor. E Deus faz aquilo se tornar branco como a neve, alvo mais do que a neve. Ou seja, o Deus que eu acredito é sim o Deus da segunda chance, porque a primeira Ele já até esqueceu o que você já fez. Então Ele vai te dar uma segunda chance. Não existe um caminho sem volta se você está aqui, vivo e com a oportunidade de decidir. Só que você tem que escolher se você vai entregar a sua vida para alguém que não pagou o preço por você, ou se você vai se entregar à vontade de um Deus que pagou o maior de todos os preços pela sua vida. Eu quero te contar uma história. E eu trouxe uma coisa para contar essa história. Dia dos Namorados chegando. Não vai dar tempo, talvez, de você fazer todo esse investimento, mas fica aí a ideia, talvez para o aniversário de 1 ano de namoro. Isso aqui a Evelyn fez para mim quando a gente completou 1 ano de namoro. Chama Scrapbook. Já está bem detonadinho, porque a gente completou agora o quê? 7 anos, né? Então, já não é mais o mesmo, mas está guardadinho. Nesse Scrapbook tem um pouco da nossa história. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. Tem aqui, ó. Kevin e Evelyn. Aí tem aquelas coisinhas que você puxa, que não sei o quê, que tem 6 anos que ela me deu o negócio e até hoje eu estou descobrindo coisa para puxar aqui. Tem aqui, ó, onde a gente se conheceu, que foi na igreja, o melhor lugar para conhecer alguém, na casa de Deus, aleluia. Nossas primeiras conversas aqui, ó. Eita, falando mal da minha mãe. Primeiro sim, que foi esses dias atrás, ó, dia 14 de junho. Ah, não, esses dias, vai ser daqui a pouco, né? Não, foi o que a gente comemorou, então? Ah, o dia que a gente se conheceu. Foi agora, dia 31 de maio. Dia 14 de junho, eu pedi ela em namoro. Atitude, varão. 13 dias que eu conheci a nega e já fui para cima. Pedi ela em namoro, numa sexta-feira, embaixo da árvore, assim. O trem mais bonito do mundo. Eu pedi no dia 13, porque dia 12 era dia dos namorados, eu não tinha dinheiro para comprar presente. Pedi um dia depois. Mas pedi. E vocês que nem pedem? Ó. Aí lá no final,
entre tantas declarações e coisas que continuam fazendo sentido para a gente, mesmo depois de 6 anos, existe uma coisa aqui, ó. E eu tinha até pensado, não vou nem transmitir essa parte não. É muito pessoal, muito pessoal. Mas aí eu fiquei pensando, eu tenho a chance de falar para um desses meninos aqui, pelo menos para um. Eu tenho a chance de falar pelo menos para um, que vai ter a oportunidade de fazer o que é errado perante Deus. Daqui a alguns dias, quando sair de férias, quando voltar para casa. E pode ser que eu inspire pelo menos uma pessoa a fazer o certo. E para mim já está suficiente. A gente tinha começado a namorar, a Evelyn já estava formando na faculdade. E eu estava entrando na faculdade de teologia. Ela formou muito nova, ela formou na faculdade com 19 anos. E eu estava com 18 ainda entrando na faculdade. E a gente começou a namorar. Os pais dela sempre deram muita autonomia para ela, porque confiavam em quem ela era. Ela já tinha habilitação, tinha carro, não sei o quê. A gente tinha muitas oportunidades de fazer o que não deveria ser feito. E um dia antes de eu ir fazer o vestibular de teologia, a gente ficou sozinho na casa dela. Os pais dela precisaram viajar, eles trabalham para a igreja, precisaram viajar para um concílio. E a gente ficou só. Isso era sábado à noite, no domingo eu ia fazer vestibular de teologia. Ia ficar o dia inteiro fazendo prova. Só que a gente começou assistindo um filme. O filme perdeu a graça. Podia ser Guerra Infinita, o que fosse, Ultimato, Avatar, não sei o quê, não importa. A maior bilheteria do mundo perderam o sentido. E a gente começou, né? Dar uns beijinhos ali e tal. E naquele momento a gente percebeu uma coisa. A gente ia poder ir até onde a gente quisesse. Não tinha limite. Naquele dia não tinha nada para dar errado. A gente estava só. Os pais dela estavam em outro estado, viajando. E a gente estava sozinho. E, rapaz, tem hora que o negócio fica difícil. E aquele foi um desses dias. E a gente já estava abrindo concessões. E aquele era o momento para que acontecesse. E aí eu sempre fui mais racional. Sempre tive isso. Não é uma vantagem minha. É porque eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas e de ser desrespeitoso com as pessoas. Então, isso eu digo para você. Eu nunca desrespeitei uma menina. Isso eu te garanto. Eu posso ter meus 1000 defeitos, contei com vocês que eu fui expulso de um monte de lugar, mas eu nunca desrespeitei, e a Evelyn é testemunha disso porque eu nunca desrespeitei nem ela. Eu parei e falei assim, calma aí. Amanhã é meu vestibular de teologia. E eu vou ser pastor. E vai ter algum momento daqui até a eternidade que eu vou estar diante de um público e eu não vou poder nunca falar para eles sobre isso. Sabe por quê? Porque eu não escolhi pagar o preço. Rapaz, aquilo ali doía. Doía mesmo, fisicamente. Parecia que eu estava me matando. E eu falei assim, amor, vamos fazer uma escolha então. Se a gente for ficar junto mesmo, fazer sexo, amanhã eu nem vou fazer vestibular de teologia. Larga a mão desse trem. Não vou falar não. Se a gente escolher, a gente vai ter que impor limite. Vai ter que cada um assistir filme no sofá. Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai ter que dar um jeito. Mas é não. A Evelyn começou a chorar. Ela voltou, ela foi embora, me deixou falando sozinho.
foi para o quarto e voltou minutos depois, com 2 pedacinhos de papel, que são, talvez, os 2 pedacinhos de papel mais importantes da nossa história, juntos. Ela voltou com 2 papeizinhos escritos assim: eu, para que um de nós preenchesse, escolhi esperar uma assinatura e a data. Não foi reconhecido em cartório. As únicas testemunhas que estavam ali presentes eram talvez seres espirituais que a gente não conseguia ver. E nós, naquele dia, tomamos a decisão mais difícil da nossa vida. Depois que a gente estava noivo, a gente ficou, talvez, eu acho que uns quase 2 meses sem dar um beijo um no outro. Não foi? Porque beijava, acendia. O fogo da paixão, como diz, está na Bíblia, viu? Está em Cantares, pode ir lá. O fogo de Yahvé, a chama que Deus colocou em nós para apaixonar pela pessoa. Rapaz, dava um beijo, aí eu falei, ó, esse negócio de beijar na boca não está prestando não. Vamos largar a mão disso aí. E a gente, antes do nosso casamento, a gente ficou tipo uns 2, 3 meses assim, ó. A gente só beijar na frente dos outros. Era na rua, era na porta da igreja, era no shopping. Estava sozinho, nós nem chegava perto um do outro, nem se falava. Era a estratégia que tinha. Tudo isso para eu poder te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus nunca vai dar para nós um fardo que a gente não consiga carregar. Uma tentação que você não consiga suportar, Ele nunca vai deixar que ela chegue para você. Ele nunca vai te provar em algo que você não é capaz. Então, lembre-se, toda vez que você for provado, você tem opção sim, por mais que doa. E, brother, doeu. Eu chorei, a Evelyn chorou. Para nós foi muito difícil, mas era necessário, sabe por quê? Para que hoje eu me sentisse bem, à vontade de dizer para você, Deus apagou todo o meu passado. E Deus começou a me analisar, como Kevin começou a analisar o nosso relacionamento a partir daquele momento. E a gente fez ao máximo para que hoje a gente pudesse abrir a boca para dizer para você, brother, tem um outro caminho, tem uma solução, você não precisa ser todo mundo, e sua mãe já te disse isso desde criança, você pode escolher o que Deus reservou para você pode escolher ter um namoro santo, sabe por quê? Porque se um dia terminar, os dois vão poder um olhar para a cara do outro e não sentir vergonha um do outro, os dois vão poder conversar sem ter que relembrar uma série de histórias ruins que vêm. Porque o sexo, ele marca 2 pessoas. Deus disse assim, ó, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu sou um. E Deus pegou o homem e a mulher e falou assim, vocês vão se casar, vocês vão ter relação sexual, e vocês vão se tornar uma só carne. Sabe o que ele está dizendo? Que quando você se une com a pessoa, numa relação sexual, aquilo ali é marcante. Você pode esquecer o nome de uma pessoa que você deu um beijo na boca, mas rapaz, se uma pessoa esquece o nome de alguém que ela fez sexo, é porque ou ela estava sob efeito de drogas, ou é porque a pessoa está com amnésia. Não tem um outro caminho. Não dá para esquecer. É marcante na vida de uma pessoa, esse momento da vida. E o que Deus tem falado para a gente é, guarde para o tempo certo. E eu lembro de uma música, de um rap, já que a gente está falando de vida louca, e de um rap que eu escutava do DJ Alpiste, e talvez ele te ajude em algum momento. E o nome dessa música, eu acho que é Momento Certo, alguma coisa, e é uma conversa de um homem com uma mulher, eles esquematizando tudo, para que eles pudessem conseguir fazer sexo, e ela fugindo de todo lado e usando como é que chama? Argumentos bíblicos, e falando ali e tal. E o refrão era assim, guarde para o momento certo o que você tem, respeite a palavra de Deus para o seu próprio bem, se você me ama e a você também. Olha a ideia, se você me ama de verdade, você só vai conquistar por completo quando você pagar o preço. Como é que você conhece essa música, Pedro? Foi buscar na antiga no YouTube, viu? Essa aí foi uma das primeiras músicas que eu escutei no YouTube. Essa é antiga. E hoje eu te digo uma coisa, eu quero falar para você, que na nossa história, na minha história e da Evelyn, e a gente tem defeito demais, viu? Só conviver
ir lá em casa ver minha bagunça que você vai ver. Eu não sou perfeito. Quase. A Evelyn não é perfeita. A Evelyn fala alto que os vizinhos devem achar que ela me bate em casa. Ela só está falando mesmo. Só. Chata, até umas horas. Eu sentei. Amor! Eu abro a geladeira. O que você vai comer? Eu falei, oxi. Eu vou no banheiro. O que você vai fazer? Eu deito, vai dormir? Eu vou sair. Onde é que você está indo? Eu falei, estou indo no portão aqui, filha. Calma, Eu viro a maçaneta, vai abrir ou vai fechar a porta? Rapaz, não. Casem é ótimo, recomendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na nossa experiência, mesmo tão imperfeitos, escolher fazer o que Deus tinha para nós foi a melhor escolha possível. Sabe por quê? Anos antes, quando eu precisei escutar aquela música romântica para curar meu coração partido, eu estava na mesma situação. E eu virei para a menina que estava comigo na época e falei a mesma coisa. E ela não quis. 2 meses depois ela perdeu a virgindade com outro camarada. Ela não queria aquilo para ela. Era da igreja também e tal. Todo mundo era da igreja ali. Não quis. Não era a pessoa certa para mim. Não era. A Evelyn era. E é e sempre será. Ganha meus pontos, né? Tô feio na fita. Abra sua Bíblia aí. 1 aos Coríntios. Nesse capítulo, nesse livro da Bíblia, você vai encontrar pelo menos 2 capítulos que vão te ensinar ao que é verdadeiramente ser uma vida louca e o que é verdadeiramente experimentar o amor. Porque a Bíblia diz que o amor tudo espera, tudo sofre. A gente sofreu, brother. Teve que esperar, brother. Não é fácil. Mas no final deu certo. Graças a Deus. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, ele é paciente. Agora no capítulo 1, versículo 25. Eu não tinha mostrado o texto, você estava abrindo no 13. Não é para abrir no 13 não. O 13 eu só estava citando para vocês. Mas no capítulo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Tem uma parte aí a partir do versículo 25 que diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E aí ele vai dizendo assim, a nossa vocação, versículo 26, é que nós fomos chamados, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós somos dele, versículo 30, e em Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Eu não estou dizendo isso para me exaltar, porque a gente tem muitas falhas, como casal, individualmente. A gente falhou muito no processo, em outras coisas que a gente poderia ter feito e não fez, em outras coisas que a gente poderia ter experimentado juntos na presença de Deus e não experimentamos. Agora, o que eu estou dizendo para você é que, enquanto muitos que se dizem sábios e que você admira, e eu também, e a gente consome música, a gente consome esporte, a gente consome tudo que a pessoa faz como artista, como esportista e tal, e a gente viaja na pessoa e acha, rapaz, que vida louca. E essa pessoa está com um casamento destruído, depressão, essa pessoa está gastando todo o seu dinheiro em droga, em bebedeira, e quando acontece alguma coisa com essa pessoa, as pessoas ainda tentam beatificar, transformar em santo essas pessoas. Aí acaba um casamento lá, poderia citar N casamentos aqui, que terminaram durante essa pandemia, mas não dava para confiar mais em ninguém. Depois que o William Bonner e Fátima Bernardes se separaram, para mim, acabou essa história de ficar botando fé em casamento dos outros.
Não, esse negócio aí é bagunçado. Agora, quando eu olho para o que a Bíblia diz, Deus está falando assim, brother, tem gente que acha que a vida é louca, que eles são sábios, que eles manjam de tudo. Eles não sabem de nada. Se eu pegar a minha loucura, ela é mais sábia do que a sabedoria deles. Sabe o que Deus está dizendo? O mínimo que Deus tiver para oferecer para você, que parece até uma heresia eu falar isso, porque Deus não tem o mínimo para a gente, Deus se entregou por inteiro, mas o pouco que você experimentar na presença de Deus, de uma vida de santidade, de pureza, de santificação, você vai entender realmente o que é ter uma vida louca. Vida louca é você olhar para todos os seus amigos e ver todos eles fazendo algo que não agrada a Deus, só você está fazendo aquilo. Isso é loucura. Loucura não é você nadar em Porto de Galinhas. Loucura é você nadar em Boa Viagem. Isso é loucura. O vida louca não é aquele que vai onde tudo está fácil, onde o caminho já está aberto, onde está todo mundo indo, seguindo a mesma direção. O verdadeiro vida louca, segundo a palavra de Deus, é aquele que entende a sabedoria de Deus, os planos que Deus tem para a vida dele, e é aquele que se volta para Deus e entende que Deus sempre vai o aceitar de volta. Brother, não perca mais tempo. Se você tem que entregar o seu relacionamento a Deus, e os dois estão dispostos a isso, entregue. Agora, se você tem que entregar o seu relacionamento só, largar a mão dele, porque alguém não está disposto para poder fazer o que é a vontade de Deus, sai fora, brother. Se você está com alguém que não foi capaz de pagar o preço por você, para te pedir em namoro para os seus pais, sai fora. Você merece coisa muito melhor. Se você está com alguém que nem está perto de Deus mais, e nem está nem aí para isso, não quer nem fazer a vontade de Deus, você acha que essa pessoa vai te amar e te respeitar para o resto da vida? Honrar com os votos, se ela não honrou com os votos que faz perante Deus. Há tempo de voltar e viver a verdadeira vida louca, na presença do Senhor. Esse é o momento que eu queria que você refletisse. Eu vou cantar uma música, eu nem voz tenho para isso. Mas é uma música que é um convite de Deus para que você volte para os braços dele. Esqueça o passado, tudo o que aconteceu, e diga para Deus, Senhor, eu quero recomeçar. Se for ao lado de alguém, amém por isso. Que se reergam os dois juntos. Se for sozinho, se precisar largar uma pessoa para isso, brother, só não larga Deus. Seres humanos, eles vão falhar com você, Deus não. E essa canção, ela fala muito ao meu coração, sobre voltar para o Senhor. E eu te faço um desafio, se volte para Deus. Esqueça o passado, esqueça tudo aquilo que já aconteceu, toda a sua história ruim. Eu sempre brinco isso nas visitas pastorais, vocês vão se lembrar disso. Eu falo assim, conta aí sua história triste. Esqueça a sua história triste, esqueça o que já passou com você. Olhe para frente, para o que Deus tem preparado para ti. Ainda estamos a alguns dias do final do semestre, e você ainda tem um momento para poder se conectar com Deus, se ligar para Ele e sair daqui dizendo, Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Eu quero viver em santidade, mesmo quando os olhos dos seres humanos não estiverem me olhando. Eu quero fazer o que é certo pelo Senhor. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Sofrimentos sem explicação, nos detalhes foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como explicar. Será que alguém feriu
palavras teu coração, de que valeu o seu esforço, tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lá, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, Deus sempre fala, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta ainda está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Deus vai continuar te convidando, mesmo em meio à dor. Deus tem paz e cura para o seu coração. Olha só. E quando a dor invade a alma, não dá para suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao seu Senhor dizendo, te peço perdão, Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é seu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Santo Deus, nosso Pai de amor, nós te pedimos nesse instante, Senhor, que nos receba de volta em casa. Eu não pedi para que esses meninos se levantassem, viessem à frente, eu não quero expor nenhuma situação e deixá-los constrangidos, mas eu quero que nesse momento, como a gente dizia no passado, que o seu amor nos constranja, que o seu amor nos motive, que o seu amor nos impulsione, Pai, para voltarmos para casa. E quando eu digo casa, eu digo dos propósitos, dos sonhos que o Senhor tem para nós, da verdadeira vida louca que o Senhor tem preparado para a gente, que é viver na contramão do mundo, fazendo a tua vontade e seguindo o teu querer para a gente. A Bíblia diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para que nós alcancemos o fim que a gente quer.
E a gente quer ser feliz, a gente quer uma pessoa do nosso lado, a gente quer conquistas pessoais, mas o Senhor está dizendo para a gente o seguinte: eu tenho planos para que você chegue onde você quer, filho. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no coração e na mente de cada um desses meninos e meninas, e que pelo menos um deles, que está me ouvindo nesse momento, possa ouvir agora a tua voz, dizendo: filho, vamos recomeçar, eu te aceito de volta. Vamos zerar essa história, vamos começar tudo de novo. E vamos fazer tudo certo dessa vez. E se você cair, eu vou estar do seu lado para te levantar. Senhor, que eles escutem a sua voz. E que a sua voz seja mais alto, infinitamente mais alto do que as vozes do mundo, que dizem que eles têm que viver uma vida louca, entregando para o Senhor só as sobras. Não é isso. A vida louca, verdadeira, é entregar hoje tudo em tuas mãos. E é isso que nós fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você que nos assistiu pela internet também. Um feliz sábado. Na quarta-feira estamos de volta. Nós temos também a nossa escola sabatina via Zoom. Então você pode participar da nossa escola sabatina, tá bom? O link vai estar aí nos comentários do YouTube. E às quartas-feiras, 7h40. Nosso culto de oração. E para vocês, alunos, feliz sábado. Deus abençoe vocês. Amo vocês.